destacou bastante em experimental, cardiologia, no Instituto Vital Brasil. Eu sou testemunha disso, que os primeiros alunos das turmas de pós-graduação, você levava para lá para dar aula e fazer lá as experiências. Podia relatar um pouquinho sobre isso. O Instituto Vital Brasil, eles tinham recursos, então tinha uma possibilidade da gente fazer experimental lá com os estudantes, os médicos que iam formar em cardiologia, né? Então eu chegava lá e mostrava, e foi muito importante essa fase também que a gente viveu de observar também a parte experimental que a gente queria fazer. E a gente fazia. O José Augusto esteve lá, o José Augusto participava lá das nossas experiências lá. Nós fizemos experimental lá. Foi muito importante aquilo também para a gente saber o que podia ser feito num ambiente simples, sem precisar muita tecnologia. A gente fazia isso. Muita coisa. Mas a cena que mais me fugiu foi os pacientes comendo no chão a comida que estava espalhada no chão. Aquilo ali me chocou, nunca mais saiu da minha cabeça. Porque o ser humano, a que ponto pode chegar e você assistir aquilo, porque chegar àquele ponto, você assistir aquilo sem poder fazer nada. E foi uma Professor, coisa... para que nós possamos até, nesse projeto, nós estamos sendo gravados, como o senhor sabe muito bem, e o senhor citou mais de 3 vezes personagens importantíssimos na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Barreto Neto e Pareto. Eles eram exatamente o quê? Eram diretores, chefes de serviço, o professor Barreto Neto, professor de patologia. Professor de patologia. Então, e ele teve um... O professor não era de ficar ali lendo, e ele queria agir. Certo. Então ele falou, você vai para os Estados Unidos, você vai para onde for, eu vou mandou uma carta me apresentando na Universidade de Harvard. E ele então, quer dizer, eu, sem falar inglês, quer dizer, a gente entendia, etc., mas não... Eu ser levado à Universidade de Harvard para aprender a fazer biópsia do coração. Então, foi o que eu fiz. Eu fui para lá, fiquei assistindo, fiquei de fora, assistindo aquilo que eles faziam, não podia entrar lá, eles não deixavam entrar. Na Universidade de Harvard. Até você teve na universidade, eu tive, mas não pude aproveitar tudo, porque não falava inglês fluentemente, mas tudo que eu pude aprender para chegar lá em Niterói e fazer aquilo que a gente fez lá, que eu vi fazer lá. E a gente fez biópsia do coração, e tem trabalho publicado, esse trabalho publicado, eu não sei que revista foi, mas biópsia do coração humano, feito em Niterói. Isso aí foi uma coisa que eu achei importante, você fazer biópsia do coração humano. Quer dizer, um exame invasivo, mas era útil naquela época, era útil, né? E o professor Pareto era o diretor? O professor Pareto e Barreto Neto. Barreto Neto é professor de patologia. E o professor Pareto é professor de cardiologia. Mas eram pessoas ultra sensíveis, honestos, entendeu? E
foi uma época áurea. Eu acho que foi uma época áurea, sabe? Da faculdade. Essas biópsias foram feitas no Hospital Antônio Pedro. Antônio Pedro. Biópsia foi no Hospital Antônio Pedro. Biópsia de coração humano. E São Paulo já tinham feito. Mas a biópsia que eles faziam em São Paulo era uma transtorácica. Era enfiado. Era igual uma espada enfiada aqui. Quer dizer, e a biópsia endocárdica, ela não agredia nada, só tinha um buraquinho na veia para poder passar. E a gente fazia. Então, isso aí, sei que nós fizemos a primeira biópsia antes dos paulistas. Antes dos paulistas, porque eles não faziam. O Ariel era um hemodinamicista muito competente, mas ele não chegou a fazer a biópsia miocárdica. Ele fez uma por acaso, que ele estava tentando entrar numa artéria e acabou fazendo, errando o caminho e fez uma biópsia lá por acaso. E nós fizemos antes de São Paulo a biópsia endomiocárdica com catéter, que facilitava muito o diagnóstico de certas patologias, né? Chegava a entrar. Houve momentos assim interessantes, da gente chegar e receber carta da Europa por conta do trabalho que a gente tinha feito em Niterói. Muito bom. Professor, só a questão aí do meu aprendizado especificamente. Essa biópsia endocárdica, ela precedeu a colocação do marca-passo? Ou não? Não, marca-passo não. Outro. Isso aí. Mas eram momentos assim, sabe, que abria a porta pra gente. Assim, entendeu? Não era um momento assim de repetir coisas, ficar naquela repetição de. Tudo que se fazia naquela época abria novos caminhos. Novos caminhos. E a gente, por acaso, éramos nós que estávamos lá. Quer dizer, não fomos nós que fizemos. Por acaso éramos nós que estávamos naquele momento, naquela hora, para fazer aquilo. Professor Salvador Borges Filho, veja como é interessante toda essa nossa conversa. Né? Eu percebi que o senhor teve a inspiração do professor Pareto e do professor Barreto Neto. Isso. O senhor pôde desenvolver como uma forma singular a especialidade, teve a oportunidade de gerar não 1, 2, 3, 4, 5 turmas, mas inúmeras turmas inspiradas na sua atividade. Prova está aqui a nossa confreira, a professora Vânia, que fez um depoimento altamente emocionado e de gratidão, o grau de inspiração que o senhor transmitiu àquela estudante de medicina. Então, esse é um projeto que certamente vai ser visto nesse presente, no futuro próximo, por muitas gerações de jovens médicos que poderão pensar que é possível fazer. É questão apenas de querer. Não é verdade, professor? Isso, eu acho. Eu acho que nós perdemos muito tempo em não fazer o que tinha que ser feito. Nós perdemos tempo, nós mesmos, entendeu? Não é a medicina, nós mesmos perdemos essa chance de poder fazer coisas, entendeu? Eu lembro que a gente estava, dizendo na gíria, faca e queijo na mão, podendo fazer biópsia do coração, e que eu tinha uma pessoa altamente responsável, dizendo, vamos fazer biópsia do coração humano, de chegar a fazer Barreto Neto e Pareto. Isso aí dá a gente
sensação assim de poderosa, que não existe mais, que eu não vejo uma coisa dessa, de dois indivíduos, vamos fazer biópsia do coração. Hoje a gente, quando fala nisso, a gente se arrepia tudo. Agora imaginou eles naquela época pensarem nisso e quererem fazer isso? Imaginou a grandeza desses dois? Então, o Luiz Augusto viveu muito junto dele, muito junto. O Luiz Augusto viveu praticamente junto desse grupo. E eu estava com uma faca, o queijo na mão, que eu enfiava os catetos e fazia as coisas. Você vai no lugar que me caminhou. Vai lá para você fazer biópsia do coração e eu que vou fazer biópsia. Você que vai fazer biópsia, vai lá. E a gente tinha que sair de Niterói para ir na Alemanha para fazer biópsia, para assistir biópsia do coração humano, para fazer em Niterói. E fizemos. Que bom, né? Que bom. Professor, eu convivi 50 anos com o professor Barreto. E ele sempre foi assim, com a visão de futuro. E eu aprendi muito. Ele tinha uma visão muito longe. Avançadíssima. E era amigo particular do Barreto. Então, os dois se uniam não só pela maneira de pensar, como pela maneira de trabalhar. Eles formavam uma dupla de almas gêmeas. Até para vir e ir do Antônio Pedro e voltar do Antônio Pedro, eles, ia de carro e o outro acompanhando. Então, ele vivia no serviço do professor Barreto. Ele tinha, assim, uma ligação muito estreita com o professor Barreto. E o professor Barreto sempre imaginava no impossível. Ele sempre Não, é possível, porque nós vamos conseguir meios de tornar o impossível impossível. Quando ele começou o curso de patologia na UF, no Hospital Antônio Pedro, eu fiz a primeira autópsia de leptospirose com o professor Guedes. Eu disse, professor, eu não posso fazer necrópsia, não temos nem mesa. Nós vamos arranjar. Aí eu disse, meu Deus, só se eu colocar 2 cavaletes e uma porta de madeira e depois a gente joga fora, porque leptospirose. Nós vamos fazer hoje, o DIP precisa dessa necrópsia. E o Guedes disse, vamos nos proteger e vamos fazer com esses cavaletes mesmo essa porta. Quando fomos dar a primeira aula de microscopia, eu disse, professor, como é que eu vou dar aula de microscopia se eu não tenho lâmina, não tenho microscópio? Pede licença ao laboratório de parasito de micro e me vai emprestar durante tal hora esses microscópios e você vai lá dar aula de patologia geral. Usa essa patologia e transporta a patologia geral para determinadas doenças e vai dar a sua aula. Ele sempre falava assim, nós não podemos deixar de dar a aula. Hoje é assim, amanhã nós teremos 30 microscópios, 40 mesas de microscopia, 4 mesas de autópsias e inox, mas isso é amanhã. Hoje a nossa realidade é essa. E ele, então, nós trabalhamos com aquilo que nós tínhamos. E com o entusiasmo de vocês, com a palavra de vocês, vocês vão complementar a prática. Assim que ele dizia. E eu tive o convívio com ele durante 50 anos. Você vê. Agora imagina hoje esse grupo aí. O que eles iam fazer? Coisas do arco da velha, em termos de evolução. Então... Do professor Barreto, eu não posso dizer, só quem disse são os cardiologistas, né? Você, professor Romeu. Bom, mas graças a Deus nós tivemos bons professores e aproveitamos. Excelente. Que bom, isso é muito importante. A prova está que
senhor é um dos fundadores da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Isso, para nós, Que orgulho. além de ser um orgulho grande, honroso, e nós estamos aqui tentando perpetuar a história. Isso é muito interessante. Algo mais que os professores queiram? Eu só quero dizer o seguinte, Sim. é que nós precisamos trazer o professor mais vezes na academia, Com certeza. para incentivar aqueles amigos mais jovens Isso. de como se exerceu a medicina e Isso. o produto de tudo isso inovado, a evolução da tecnologia, mas nunca esquecendo a pessoa humana, porque as máquinas são fantásticas, não é isso? Mas com o Se médico não tiver seria alguém de trás disso, uma pessoa humana jamais terá Esse uma sentimento, função perfeita. esse sentimento a gente tem que arranjar um jeito de estimular esse sentimento de união para o bem. Né? Isso. E a gente tem que, como fazer isso? Cada um tem que dar uma ideia. Ó, podemos fazer isso, para poder a gente aproveitar esse mundo de gente que tem aí e que está assim, ó, não é? O senhor está certíssimo. Então a gente tem que dizer, ó, você é gente, você tem que fazer coisas, então, mas a gente tem que chegar Mostra, de uma forma que eles entendam que isso precisa ser feito. A gente fez por estar naquela situação, naquele momento, naquele lugar. Cumprimos uma missão que estava no lugar. Mas estão precisando agora. Outro dia eu vi chegou perto da escola, da faculdade, da academia. Escuta, não tem reunião, não tem coisa aqui. Reclamando. Um estudante, não sei de onde que ele é, mas eu sei que ele chegou e falou assim, não tem lugar aqui onde a gente possa conversar, falar, etc. Reclamando. Então, vamos voltar as nossas energias para ver se a gente reimplanta uma academia dinâmica para isso que eu estava pretendendo, entendeu? Muito bom. Reimplantar a academia. Muito bem, professor doutor Salvador Borges, por favor. Você fechar. Sim. O Romeu vai falar mais alguma coisa? Não. Só uma fechadinha. Eu gostaria de dizer que eu acho que esse momento de hoje é um momento marcante para a nossa academia. O que se viu aqui hoje foi uma verdadeira aula de humanismo associado à tecnologia. Coisa que hoje nós vemos reclamando muito, que a tecnologia está se atrofiando, hipertrofiando, e o humanismo, ou a arte médica, está se atrofiando. A gente fala muito nisso, mas isso está acontecendo cada vez mais. Eu não conheço a forma de fazer isso reverter. Eu não digo que o Salvador mesmo repetiu e falou isso aí. A tecnologia é muito boa. Nós temos que louvar isso. Mas tinha que arrumar uma maneira de usar a tecnologia com o humanismo. Que isso está escapando. Uma outra coisa que foi dita aqui, o próprio Salvador, que foi por acaso que ele estava ali, etc. Nós estávamos conversando antes, fora, né, dessa palestra, eu tive a oportunidade de dizer que eu não acredito no acaso, baseado inclusive no ensinamento de Pasteur, que dizia que o acaso só acontece para as pessoas que estão preparadas. Se você não estiver preparado, você não vai enxergar o acaso. Fleming é um exemplo. Interessante. Aí, se você estava preparado para pegar essas oportunidades na cardiologia. Então, só encerrando, quero dizer que eu espero que esse vídeo seja visto por muita gente que tenha muita procura no nosso site
da internet foi uma verdadeira aula, né? Não só do comportamento de nós, entrevistadores, como pelas respostas do Salvador. Eu só tenho a agradecer poder estar aqui hoje. Foi uma grande honra poder estar aqui hoje. Muito obrigado por vocês Eu queria todos. só Sim, professor. queria acrescentar, em cima das palavras do Luiz Augusto, eu acho que essa reunião foi realmente memorável, porque nós tivemos aqui uma aula de humanismo, de técnica, de tecnologia médica aplicada ao paciente e ao bem-estar da população de modo geral. Eu acho que cabe à academia e para o futuro fazer bom uso de uma reunião como essa, porque foi muito proveitosa, foi rica. Acho que a gente está de parabéns por ter tido essa reunião. Muito bem. Eu me sinto Professora. muito. Eu não disse a ninguém, eu fiquei imobilizada quando eu tomei conhecimento que era o senhor. Então, eu disse, eu não posso faltar nunca. E eu fiquei, essa noite eu não dormi, Olha, emocionada de como abordar, como dizer, transformar em palavras os meus sentimentos. Eu tive dificuldade muita de me abrir aqui, de dizer para o professor o que ele precisava ouvir em relação ao seu sentimento. Isso aqui é bom porque é natural. Né? Entende? Então, se não vou preparar nada, eu vou falar com o coração, verbalizar os meus sentimentos de jovem e trazer para aqui para o senhor ver o quanto o senhor tem valor. Mas um valor imensurável, professor. Peço que o senhor venha outras vezes para dar uma aula para aqueles ainda jovens que precisam ouvir a fala dele e precisam saber do que ele realizou, como realizou e para quem ele realizou. é verdade. Bom, Obrigada por estar aqui. Obrigado. olha, é uma manhã especial, 23 de agosto de 2023, realmente um marco na nossa academia. O projeto está em andamento, revive, e isso é fundamental para todos, inclusive não só para nós, mas para aqueles que vão chegar, aqueles que têm acesso ao nosso site. É simples, é só digitar camerg.org, lá estão todos os vídeos, inclusive esse a partir de logo mais já vai estar. A academia, eu sempre entendi muito nitidamente que a academia, principalmente a academia de medicina, ela tem compromissos e comprometimentos com a tradição da medicina, com a organização da história, com a singularidade de personalidades e valorização e respeito aos que já estão com mais experiência. Eu me refiro, nessa situação atual, de 49 para 50 anos, dos nossos fundadores. Que bom seria que tivéssemos oportunidade de entrevistarmos a todos. Possível, mas aqueles que, em boas condições ainda de saúde, possam contribuir, e essa manhã é a prova disso, a contribuição extremamente solidificada, consolidada, de conhecimentos históricos, de conhecimentos que eu me referi atemporal com relação à trombólise, utilizando a streptokinase, trombólise especificamente da coronária, como bem frisou o professor Luiz Augusto. Então, professor Salvador Borges Filho, é com muita gratidão, pode acreditar, Eu sei. com muita emoção, que nós E sem emoção nada se vale. concretizamos nosso agradecimento através desse simples certificado. Eu acho que o senhor vai isso ficar destacar guardado, na isso sua vai ficar guardado estante. na minha estante. Muito Vai ficar obrigado. guardado, não na minha estante, vai ficar guardado no meu consultório. Muito obrigado. Que é a hora que
que a gente precisa divulgar também